Ó, eita. Pode estender suas mãos para cá, vamos orar por ele. Quem quer receber muito de Deus aqui essa noite? Então será que você pode declarar muito de Deus na vida dele aqui agora? Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, nós colocamos a vida do Luca em Tuas mãos, Senhor. Pedimos a Ti, ó Pai, que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha usá-lo agora de maneira extraordinária, Senhor. Meu Deus, que cada palavra que sair da boca do Teu Filho seja inspirada por Ti, ó Deus. Senhor, nós pedimos que as bênçãos do Senhor estejam sobre a vida dele, sobre a família, sobre o ministério, meu Deus, que ele continue pregando o teu evangelho por onde ele passar, Senhor, que o Senhor possa abrir portas, Senhor, romper barreiras, ó Pai, para que o teu filho possa continuar nessa caminhada, nessa pegada, levando o teu amor por esse mundo, ó Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus, Senhor. Espírito Santo, mais uma vez, o Senhor tem liberdade aqui essa noite, ó Pai. Age, meu Deus, age em nossos corações, Senhor. Pai, nos alimente com a Tua palavra essa noite, ó Pai, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez? Até 10 anos. As crianças até 10 anos podem ir para a escolinha. Boa noite. Tudo bem com você? Que bom que você está aqui hoje, cara. Estou muito feliz de estar aqui. Você pode sentar se quiser. Se quiser ficar de pé, você fica de pé também. Fica à vontade. Está na casa do seu pai. E que casa bonita, hein? Eu estou muito feliz. Sou grato a Deus pela oportunidade. Eu sempre sonhei em pregar o Evangelho. E hoje eu tenho a oportunidade de poder anunciar esse Jesus. Um Jesus vivo, um Jesus real, um Jesus que transforma vidas. No início do ano eu fui para Jerusalém, eu estava lembrando disso na viagem, vindo para cá, e eu pensei assim, falei, bom, no domingo eu vou lá no sepulcro, porque foi o dia que Jesus ressuscitou, tem que ser no domingo. Aí eu acordei e fui no domingo, eu cheguei no domingo, o domingo estava fechado, cara, é o único dia da semana que os caras fecham o sepulcro. Aí eu fiquei muito triste. Falei, eu não acredito, eu estou uma semana aqui. Eu fui em todo lugar. Na hora que eu fui no lugar mais importante, estava fechado, eu não consegui ver, eu estava muito triste, eu estava descendo a rua assim, aí o Espírito Santo falou comigo, falou, o que você foi ver lá? Jesus está vivo, cara. Você quer ver osso, você quer ver gente morta, vai lá ver Maomé, Mahatma Gandhi, Confúcio, você encontra. Agora Jesus Cristo de Nazaré, Ele está vivo e vivo para sempre. Aleluia. Jesus está vivo. Esses dias eu encontrei um alemão, e ele estava com uma Bíblia na mão assim. Lá na Polônia, o cara estava com uma Bíblia na mão, eu cheguei, eu enxerguei ele como um eunuco. Falei, vou dar uma de Filipe agora, vou chegar no cara e vou explicar o que ele está lendo. Aí eu cheguei assim, ele estava com a Bíblia na mão, falei, meu, o que é esse negócio aí na sua mão? Aí ele falou, é uma Bíblia. Eu falei, Bíblia? Você está lendo a Bíblia? Ele falou, eu sou um padre. Ele zoou minha cara. Eu falei, você é um padre? Então prega para mim. O que essa Bíblia está falando aí? Eu preciso de algum motivo para viver. Eu preciso do sentido da vida. A Bíblia fala do sentido da vida. Aí ele falou assim, fala, mas é o sentido falso. Por que o sentido falso? Estava aí um amigo meu. Aí ele falou assim, porque Jesus morreu. Aí na hora que ele falou, Jesus morreu, a gente gritou, Jesus morreu! Ele está morto! Não é possível, cara, Jesus morreu mesmo. Aí
Aí a gente começou a pregar, você sabia que ele morreu? Aí os fariseus pagaram para dizer que tinham roubado o corpo dele, mas na verdade ele ressuscitou, e ele apareceu para os discípulos, e ele comeu com os discípulos, e por 40 dias ele esteve entre eles, até que ele foi elevado aos céus. Aí os seus discípulos continuaram pregando esse nome de Jesus vivo, mas ele vai voltar, cara. Você lê o final do livro, Aí ele foi assim, ele foi dando um passo para trás, e falou, calma. Você está mexendo com a minha cabeça, cara. Eu vou ter que pensar sobre isso agora. Como assim Jesus está vivo? Jesus está vivo. E porque Ele vive, nós também viveremos. Nele há vida, e vida eterna. Sabe, você anda pela Europa hoje, as pessoas até acreditam em Jesus, porque eles contam muito com a história, eles acreditam na história. E eles acreditam que Jesus realmente viveu, mas eles dizem que Jesus morreu. E é verdade, ele morreu, mas ele ressuscitou o terceiro dia. Ele conquistou, ele venceu a morte. Ele venceu o maior de todos os temores, aquilo que assombra todos os homens. Ele venceu a morte, e aquele que crê nele e anda com ele, ainda que morra, viverá. E esse é um bom motivo para sorrir. Amém? Você está feliz hoje? Eu estou feliz hoje. Estou feliz porque Jesus está aqui. E eu sou grato a Deus por isso. Eu quero agradecer ao Bispo Júlio por me receber mais uma vez. Eu sou de casa. Estou aqui desde molequinho, não tão molequinho assim, né? E estou muito feliz. Obrigado pelo convite, obrigado por você que veio. Eu creio que serão dias importantes na sua vida. Mas você precisa ter fome. Quem não tem fome não come. Você pode me levar no restaurante, o melhor de todos. Se eu não tiver fome, eu não vou comer. Agora, se você tiver fome, você vai comer. E eu creio que Deus tem preparado um banquete para você hoje. Em todos esses dias, Ele tem preparado um banquete para você. Que você tem expectativa nele para comer, para se alimentar, para sair forte daqui. Amém? Amém. Deixa eu apresentar para vocês, antes de começar a palavra. Esse é o nosso livro. Esse é o livro mais incrível que eu já escrevi até hoje. Ele é o único. Na verdade, ele não era um pessoal da Tunísia, eles chamam de terror cibernético, e eles fizeram todas as ameaças deles e tudo, falando por quê, e hackearam o blog. Então eu peguei os textos do blog e nós fizemos esse livro aqui. Então eu acredito que até se o Estado Islâmico estava atrás disso, cara. O blog não era nem em português, nem em inglês, e os caras falavam tudo em inglês. Então eu acredito realmente que tem algo de interessante aqui dentro. Amém? Então não deixe de comprar, e vai ser bênção para a sua vida. Abra sua Bíblia comigo. Eu quero ler um texto em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 18. Esse é um texto que eu gosto muito. Eu gosto muito primeiro porque foi Pedro que escreveu. Pedro era um cara rebelde, era um cara medroso, era um pescador, não era uma pessoa tão importante assim. Eu me vejo muito no lugar de Pedro. Aí eu pensei, Jesus usou Pedro, por que não usar Lucas? Se Jesus usou uns caras assim, por que não eu? Eu não sou rei, mas eu posso ser como Pedro. E a Bíblia diz assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro, que fosses redimidos das vossas vãs conversações, transmitidas pelos seus antepassados, ou que herdaram de vossos pais, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro, sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vós. Sempre quando eu vou pregar, eu gosto de falar para quem vai me ouvir o seguinte:
Aquilo que eu vou falar para você, talvez daqui 10 minutos você esqueça. Mas aquilo que Deus falar com você nessa noite, você nunca mais vai esquecer. Então eu gostaria que você fechasse os seus olhos comigo e que você orasse agora pedindo para que Deus falasse com você. Porque só Ele tem poder para mudar a sua vida. Ele sabe o que você precisa no seu coração. Ele sabe o que você está buscando. Ele sabe como te entregar isso. Então feche seus olhos agora e peça comigo. Pai, em nome de Jesus, eu peço nessa noite que o Senhor fale conosco. Pai, a Tua palavra diz que os universos, que os mundos foram criados através da Tua palavra. Eu peço que a Tua palavra nos purifique, que ela nos alinhe com o Teu propósito eterno. O Senhor sabe o que cada um de nós precisamos ouvir nessa noite. O Senhor conhece as carências dos nossos corações. Então eu peço, fale conosco, Espírito. Fale conosco. O que nós precisamos ouvir e que essa palavra nos leve para mais perto de Ti. Que essa palavra avive os nossos corações. Que ela nos desperte para a Tua vontade. Deus, nos alinhe com o Teu propósito eterno nessa noite. Pai, eu peço em nome de Jesus, fale conosco. Fale comigo, pois eu sou carente de Ti. Isso eu oro em nome de Jesus. Amém? Irmãos, se você perceber aqui nesse versículo, essa palavra vãs conversações, a tradução mais honesta a isso seria vãs maneiras de se viver. Algumas versões bíblicas dizem o vosso fútil procedimento de se viver, ou maneiras vazias de se viver. E me chama muita atenção esse texto, porque eu já vivi de uma forma vazia. Eu já olhei para dentro de mim e vi que não tinha nada. Eu já acordei de manhã sem propósito nenhum na vida. Sabe quando você não quer acordar? E se você acorda, você não sabe o que fazer. Você não sabe para onde ir. Você não tem nenhuma expectativa na vida. Eu já fui assim. Ainda muito jovem. Eu me lembro que com 18 anos eu queria desistir da minha vida. Não tem propósito nenhum. O que eu vou fazer com ela? Para onde eu vou? Qual é o motivo disso tudo? E a Bíblia diz que nós somos resgatados de uma forma vazia de se viver. Isso significa que existem pessoas que vivem uma vida sem sentido, que vivem uma vida sem propósito. E talvez você está aqui nessa noite e você é uma dessas pessoas. Mas a Bíblia diz que nós somos resgatados desse lugar, que nós fomos tirados de uma vida vazia para viver algo real. E não foi com prata ou ouro, mas foi com o precioso sangue do Cordeiro de Deus. Aí nós podemos olhar para a vida e pensar assim, bom, existem muitas formas vazias de se viver essa vida. Mas eu acredito que nós deveríamos, em todas as situações, em todos os problemas, nós irmos na raiz dos problemas. Porque você pode cortar um galho aqui, você pode cortar um galho ali, mas se você não for na raiz, você nunca vai resolver o problema. Então algumas pessoas vivem de uma forma vazia, porque elas vivem com medo, e esse medo impede elas de viver, elas têm medo de caminhar, elas têm medo de ir. Outras pessoas vivem de uma forma vazia, porque elas não têm esperança na vida, elas não têm esperança de um dia melhor. Outras pessoas vivem de uma forma vazia, porque sempre estão doentes. O que nós falamos aqui, um dia Ele criou os céus e a terra. E a Bíblia diz que através da sua voz Ele foi criando todas as coisas. Mas chegou o momento que Ele saiu do seu trono e Ele desceu até aquilo, até onde Ele havia apenas criado. E eu acredito que os anjos olhavam para Deus e falavam assim, o que Ele vai fazer agora? Porque já é maravilhoso tudo que nós vemos. A Bíblia diz que a criação ela revela a glória de Deus. Então realmente é magnífico tudo que nós vemos, as estrelas, o sol, o mar, a luz. Toda a criação ela revela a glória de Deus. Eu acredito que os anjos eles já estavam impressionados com aquilo que Deus estava fazendo. Mas então a Bíblia diz que Ele veio e Ele formou o homem do pó da terra. Eu acredito que os anjos olhavam para aquilo e falavam, uau, Ele está fazendo alguém igual a Ele. Porque a Bíblia diz que Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança.
E quando ele desejou fazer esse que seria a sua imagem, a sua semelhança, falar não seria o suficiente. Ele queria formar com as suas próprias mãos. E Deus criou o homem com um propósito. Deus criou o homem com um motivo. Ele deu uma razão para a existência. Sabe, você anda pelo mundo hoje e as pessoas vivem com uma expectativa de acidente. Elas vivem com uma expectativa de coisas ruins acontecerem. Porque na cabeça dela tudo veio de um acidente. Bom, se não teve uma razão para eu nascer, por que tem uma razão para que eu viva? E a qualquer momento eu posso morrer? Eu me lembro um dia que eu entrei no metrô e tinha um garoto sentado e eu fui conversar com ele. E eu falei assim, isso na Itália. E a gente conversando, eu falei, pô, acabei de chegar do Brasil e eu tô aqui na Itália. Você está fazendo o quê? E eu gosto de chocar os europeus. Eu falei assim, eu estou indo numa reunião de oração. Pô, reunião de oração? Eu estou indo falar com Deus. Isso deixa eles assim, impressionados. Como assim você vai falar com Deus? Eu falei, eu não acredito em Deus. Eu falei, você não acredita em Deus? Como você consegue viver uma vida sem saber que tem alguém que se preocupa com você? Como você consegue dormir tão tranquilo, sem saber se você vai acordar amanhã e aonde você vai acordar amanhã? Cara, eu não conseguiria viver assim. Aí eu comecei a contar meu testemunho para ele, como que eu vivo, para onde eu vou, da onde eu venho, as coisas que aconteceram. E o cara começou a me olhar assim, como você consegue viver sem essa esperança? Como você consegue viver sem esse cuidado? Como você suporta a vida assim? Aí ele começou a me olhar, ele falou assim, eu estou sem emprego. Aí ele falou, minha mãe está sem emprego também. Eu tenho um irmão mais novo, a gente está passando por problemas. Eu falei assim, ah é? Eu falei, olha, o meu Deus, cara, Ele está vivo. O meu Deus, Ele me ouve. E o meu Deus responde às minhas orações. E eu vou orar por você. Porque o meu Deus responde oração. O meu Deus se importa comigo. Ele se importa tanto comigo que Ele entregou o seu filho para que morresse por mim. Eu vou orar por você. E em 15 dias você vai ter um emprego. Cara, quando eu falei isso, eu tremi. Mas ou eu acredito no meu Deus, ou eu me entrego completamente, ou eu acredito na sua palavra, ou eu não vivo essa vida. Ou eu acredito que Ele ouve as minhas orações e que Ele me responde, ou eu vou ser igual a Ele. Eu tremi, não só isso, eu falei, vou gravar isso, vou pôr na internet amanhã. E agora não só eu e ele vão saber desse negócio. Todo mundo quer assistir. Aí você fala, isso é testar Deus. Não, isso é crer em Deus. Aí eu coloquei o vídeo. E orei. No 15º dia, o cara arrumou um emprego. Eu já vivi uma vida vazia, cara. Eu já vivi uma vida sem saber que Deus me ouvia. Eu já vivi uma vida sem saber que Deus respondia as minhas orações. Mas eu fui salvo de lá. Eu fui salvo de uma vida sem propósito. Eu fui salvo de uma vida sem vida. Deus criou o homem com uma razão. E a Bíblia diz que quando Ele soprou nas narinas do homem, o homem abriu seus olhos e ele viveu. E a primeira coisa que o homem viu foi a face do seu Criador. E é ali que ele deveria estar. Esse foi o propósito. Deus não precisava de servos. Ele não precisava de um exército. Ele já tinha. Ele já tinha os anjos. Ele já tinha quem ficava clamando santo, santo, santo. Ele queria alguém mais especial. Ele queria alguém que ele pudesse compartilhar o seu amor. Ele podia alguém que pudesse conhecer a Ele e amá-lo de volta. Deus criou o homem para Ele mesmo. Deus criou o homem para que o homem o conhecesse, para que o homem fosse íntimo dele. Aí a Bíblia diz que todos os dias, na viração do dia, Deus, eu não estou falando de um anjinho, eu não estou falando de um fantasma, eu estou falando do Deus Criador dos céus e da terra, aquele que as montanhas estremecem diante dele. Ele vinha e ele conversava e ele andava com Adão todos os dias.
Deus criou o homem com um propósito. Deus criou o homem para Ele mesmo. Mas Deus falou assim: Adão, você pode comer de todos os frutos, mas de um fruto não coma, porque o dia que você comer, você vai morrer. E todos nós sabemos a história que ele comeu. Mas a questão é que ele não morreu no dia que ele comeu. Fala assim, mas como assim? Deus falou em metáforas então. Ele comeu, mas ele demorou muito tempo para morrer. Não, cara. Um dia apareceu um homem chamado Jesus. E ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando Adão comeu daquele fruto, ele perdeu o que existia de mais precioso naquele jardim. Ele perdeu o maior tesouro de todos. Ele perdeu a Deus. E a Bíblia diz que ele foi separado de Deus. E o homem teve que andar sozinho. No Éden, Adão não perdeu o ouro. Ele poderia cavar e encontrar ouro na terra ainda. No Éden, o Adão não perdeu a sua família. Ele tinha Eva com ele. No Éden, Adão não perdeu a sua fama. Se Adão tivesse um Instagram hoje, todo mundo ia seguir. Ele é o homem mais conhecido da história. Todo mundo conhece Adão. Todo mundo. No Éden, ele não perdeu essas coisas que os homens lutam para ter. No Éden, ele perdeu a Deus. E ele foi separado de Deus. Aí o medo entrou na história da humanidade. Aí a vergonha entrou na história da humanidade. Aí as doenças entraram, o mal entrou. Todas as coisas ruins que nós vemos hoje entrou porque ele foi cortado da videira. Ele foi cortado da fonte de vida. Ele foi cortado daquele que é perfeito. Ele foi cortado daquele que colocava as coisas em ordem. Sem Deus, a humanidade conheceu trevas. Os primeiros filhos desse homem, um matou o outro. Se afastaram de Deus, eles começaram a construir os seus próprios impérios. Mas não foi para isso que Deus criou o homem. Ele não criou o homem para que o homem andasse sozinho. Ele não criou o homem para que o homem se destruísse. Então desde lá do Éden ele prometeu que viria alguém que pisaria na cabeça da serpente. Aí 4.000 anos se passaram e nasceu aquele que seria chamado o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. O primeiro e o último, o Alfa e o Ômega. Aquele que seria chamado Filho de Deus. Jesus aparece na história da humanidade e ele começa a demonstrar aos homens o que significa ter um relacionamento com Deus. Ele começa a demonstrar aos homens o que significa realmente ser um filho de Deus. A última experiência que eles tiveram com o Filho de Deus fazia 4.000 anos, porque depois de Adão ninguém mais foi chamado Filho de Deus. O último Filho de Deus que eles conheciam tinha deixado seu pai. Mas agora Jesus vem para demonstrar o que é realmente ser um Filho de Deus nessa terra. E ele chama os seus discípulos, e ele age com amor e compaixão, e ele demonstra a glória de Deus, e ele expulsa demônios. Peraí, os demônios? Mas no mundo, no jazo maligno, não era Satanás que tinha o poder sobre tudo? Aí aparece esse homem, que só dos demônios vem, e eles começam a gritar. Parece que as coisas mudaram aqui. O Filho de Deus aparece. E é verdade, por 30 anos, ele não demonstrou quem ele era. Foi até difícil para os seus irmãos acreditarem quem ele realmente era, porque ele conviveu com eles, viveu com eles de uma forma normal. Mas depois que o Espírito Santo desceu sobre Jesus Cristo, e ele foi levado ao deserto, ele voltou do deserto, ele voltou um homem diferente. Ele voltou um homem que estava mudando a história. E ele chama os seus discípulos e ele começa a mostrar a mesma autoridade que o homem tinha no Éden, o mesmo poder que o homem tinha no Éden. Jesus começa a demonstrar. Aí você pode falar assim, olha, o de incrível que existia na vida de Jesus realmente era a capacidade que ele tinha de fazer milagres.
O que de mais magnífico que existia na vida de Jesus era a sua compaixão e a sua misericórdia. O de mais magnífico que existia na vida de Jesus é como ele tratava o seu próximo. Se fosse isso, seria isso que os discípulos teriam pedido para ele ensinar. O que de mais incrível existia na vida desse homem Jesus é que ele podia falar com Deus, é que ele se relacionava com ele, é que ele andava com ele todos os dias. Aí os discípulos chegaram para Jesus e falaram: nos ensina a falar com Deus, porque o seu segredo está aí. Alguma coisa deu errado lá no passado e Jesus veio colocar as coisas no lugar. E ele começa a demonstrar para os homens o que essas coisas seriam, como seriam as coisas no lugar. E realmente existe poder, e realmente existem milagres, e realmente existe compaixão e entrega. Mas o que de mais incrível existe é que esse homem agora, ele pode dizer que Deus é o seu pai. E um filho carrega o nome do seu pai. Aí Jesus começa a demonstrar para a humanidade. E os seus discípulos chegam e falam: nos ensina a falar com Deus. Ele fala: então quando você for falar com o seu Deus, chama ele de Abba Pai. Ele não é mais um Deus longe, ele não é mais um Deus distante, ele não é esse Deus que você tem que ter medo de pronunciar o seu nome. Ele é o seu Abba, ele é o seu papai. Muita gente fala que o Deus do Antigo Testamento é um Deus mau. O Deus do Antigo Testamento foi aquele que enviou o seu filho para morrer numa cruz. E Jesus continua o seu ministério. E a Bíblia não diz que o ministério de Jesus é o ministério da cura, ou o ministério da provisão. A Bíblia diz que o ministério de Jesus é o ministério da reconciliação. Ele veio para reconciliar o homem a Deus, a criatura ao seu Criador. Aquilo que Jesus fez naquela cruz, cara, foi trazer de volta Deus para a sua realidade, foi trazer de volta aquilo que o homem perdeu no Éden. E hoje nós não precisamos mais viver uma vida vazia, porque nós podemos viver a vida de Deus, a vida que foi dada a nós através do seu Filho Jesus. Viver uma vida sem propósito, viver uma vida vazia, é viver uma vida sem Deus, é viver uma vida longe dEle, é viver uma vida no seu mundinho, naquilo que você acredita ser real, naquilo que você acredita ser verdade. Mas saiba de uma coisa: você foi resgatado de uma vida mentirosa. Você não precisa acreditar em mentiras mais. Você não precisa acreditar que você está sozinho mais. Você não precisa acreditar que você será condenado mais. Você não precisa mais acreditar no seu passado. Você foi resgatado de lá, e foi através do sangue precioso de Jesus Cristo. Aí os seus discípulos andando com Jesus, aprendendo com Ele, e eles entenderam o que é andar com Deus. E Jesus fala assim: calma, que vocês não estão prontos ainda. Vocês precisam de alguma coisa, porque há 4.000 anos atrás vocês olharam para o outro e vocês se viram nus. Vocês olharam para o outro e vocês viram que faltava alguma coisa em vocês. Mas espera na cidade, até que vocês serão revestidos de poder. Aquilo que vocês perderam será dado de volta. E ali Jesus estava falando sobre o precioso Espírito Santo, o Espírito de Deus. Aquilo que o homem perdeu, a glória que o homem perdeu, a intimidade que o homem perdeu, Jesus estava pagando o preço para que o homem tivesse de volta. Então ouve, você pode pedir muitas coisas a Deus, e Ele é um bom Pai, Ele te dá. Mas o que existe de mais precioso é Ele mesmo, e foi Ele que se entregou naquela cruz por você. Em Deus, com Deus, por Deus, você pode viver uma vida real, uma vida que vai transformar essa cidade, uma vida que vai transformar uma geração, uma vida que vai transformar a sua família, uma vida que vai marcar a história e dizer que existe Deus aqui.
Que o nosso Deus não é um conto de fadas, que o nosso Deus não é uma história em quadrinhos, que o nosso Deus não é só um filósofo, um homem bom que andou nessa terra, mas que Ele é o Criador dos céus e da terra, e que Ele morreu, mas que vive e vive eternamente, e Ele tem poder para remir a humanidade. Esse é Jesus. E Ele disse: eu vim para que tenhas vida, e vida e abundância, e a vida eterna é essa, que vocês conheçam a Deus. Fique de pé, por favor, eu quero orar por você. Pai, nós entramos na Tua presença pelo sangue de Jesus. Deus, aqui estão jovens, homens e mulheres, que vivem e viverão uma vida real. Sabe, o mundo vai olhar nos seus olhos e falar: você é diferente. Eles vão perguntar para você: por que você não precisa disso? Por que você não precisa daquilo? Fala: porque eu encontrei vida. Eu encontrei algo real. Eu encontrei algo que o ouro não poderia comprar. Eu encontrei algo que a minha vida não poderia pagar. Eu falo com Deus. Esses dias eu sentei no chão, chegou um cara do meu lado, 2 amigos. Eles chegaram do meu lado assim e falaram assim: ô, você tem alguma droga aí? Eu tenho essa cara de louco mesmo. Hoje eu estou mais arrumadinho, mas normalmente eu sou muito pior. Aí eu falei: vocês querem droga? Eu falei: pô, mano, eu faço um negócio muito mais louco do que droga. Ele falou: ah, é? Aí eu peguei no ombro dele e falei: é. Aí eu fiquei esperando a resposta dele. O que é? Eu falo com Deus. Aí ele falou: com Deus? Eu falei: com Deus. Ele falou: como? Aí eu preguei tudo isso que eu preguei para você hoje. E no final ele entregou a vida a Jesus, porque ele quer viver uma vida real. Existe vida nesse Salvador. Existe vida. Você olha para o mundo morto, tudo que eles desejam é vida, e você possui essa vida, irmão. Essa vida foi entregue a você. Uma vida real, uma vida eterna. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu oro para que o seu Espírito venha sobre eles, e que o Senhor testifique que eles são filhos de Deus, que o Senhor testifique que eles são filhos do Deus vivo, do Criador dos céus e da terra, daquele que mana toda a vida, do autor da vida, daquele que tem todo o poder. Pai, que eles entendam, que eles andem nessa verdade, que eles amem essa verdade, e que eles compartilham da verdade. Pai, em nome de Jesus, eu peço por mais de Ti nessa geração. Uma geração que viverá a verdade. Uma geração que andará, que falará, que pregará, que orará, que comerá, que viverá nessa verdade. Porque isso é vida, cara. Vida. O que você faz enquanto você vive? Imagina você fazendo isso com Deus. O que aconteceria se Deus tocasse a sua vida? O que aconteceria se vida fosse derramada sobre você? É isso que Jesus veio trazer naquela cruz. Pai, em nome de Jesus, essa cidade conhecerá uma vida real, através da vida desses jovens aqui. Derrame o Teu Espírito sobre eles, nesses dias, que eles sejam cheios e transbordem, que eles amem isso, que eles se entreguem a isso, porque isso é verdade. A partir de hoje, meu irmão, você vai experimentar uma vida que você nunca experimentou até hoje. Você vai tirar Jesus do seu mundo religioso, e você vai levar Jesus para todas as esferas da sua vida. Porque não existe uma esquina nessa cidade que Jesus não seja o Senhor. Que Deus te abençoe.